O mesmo caminho, o mesmo trabalho, as mesmas pessoas que passam sem olhar. Mas, por trás de cada rosto comum, existe uma história que o tempo guardou, esperando o momento certo para ser contada. Hoje, eu quero te convidar a parar um pouquinho, a respirar e a ouvir a história de um homem simples que varria chão, mas limpava o mundo com o coração. Uma história sobre perda, perdão e o poder silencioso de recomeçar. Se você acredita que o bem sempre volta, então essa história é para você. E antes da gente começar, eu te peço de coração, se inscreve no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Esse canal está só começando. E cada curtida, cada comentário, cada nova inscrição ajuda a manter viva essa missão de espalhar fé, esperança e amor. Agora, acomode-se, respire fundo e venha comigo ouvir o zelador que perdoou o passado. O tempo não corre do mesmo jeito para todo mundo. Para alguns, ele é pressa, para outros, é professor. E para Augusto, desde cedo, o tempo foi companheiro, às vezes duro, às vezes generoso, mas sempre presente. Ele nasceu em 1949, em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, cercada de montanhas e ruas de terra. A casa era simples, feita de adobe e lembranças boas. A mãe, Dona Zefa, lavava a roupa para fora e ainda arrumava tempo para cuidar dos filhos. O pai, seu Elias, trabalhava na oficina mecânica do bairro, homem de poucas palavras, mas de mãos firmes e coração justo. Foi com ele que Augusto aprendeu o que viria a ser o alicerce da sua vida. Filho, o mundo se conserta do mesmo jeito que se conserta o motor, com paciência, ferramenta certa e olho atento ao detalhe. Desde menino, Augusto gostava de desmontar as coisas. Relógios, rádios, cadeiras. O que parava nas mãos dele voltava a funcionar. O pai dizia que ele tinha mão de bênção, um dom que não se aprendia, se cultivava. E foi esse talento que o tiraria da pobreza anos depois. A infância foi dura, mas bonita. Brincava com bola de meia na rua, subia em goiabeira, ia para a escola com caderno preso por barbante. E quando chovia, ele e a irmã mais nova, Rosa, ficavam na varanda ouvindo o som das telhas pingando e inventando histórias. Augusto sempre dizia que um dia teria sua própria oficina, pequena, limpa, com cheiro de graxa e café. E no letreiro, o nome simples, Oficina Horizonte. Por que esse nome? Perguntou a irmã. Porque horizonte é o que a gente vê quando o chão cansa. Os anos correram e o menino virou rapaz. Com 17, começou a trabalhar como ajudante de um mecânico velho, seu Geraldo, que tratava o ofício como arte. Foi ali que aprendeu não só a consertar, mas a respeitar o tempo das coisas. Parafuso apressado espana a rosca, menino, dizia o mestre, e Augusto carregaria essa frase pelo resto da vida. Nessa época, conheceu Celina, filha de uma costureira. Tímida, sorriso doce, mãos cheias de linha e cheiro de sabão de cocô. Ela ia à oficina levar lanche pro pai, e Augusto, sujo de graxa, inventava desculpas para falar com ela. Um dia, entregou-lhe uma flor feita de arame e disse: "Não é bonita, mas não murcha." Celina riu, guardou no bolso e nunca mais devolveu o gesto. Casaram-se 5 anos depois, numa capelinha enfeitada com flores do quintal. A lua de mel foi um café com pão caseiro e a promessa de nunca deixar o outro sozinho, promessa que resistiria ao tempo, à pobreza e até à doença. Com o casamento, veio a necessidade de crescer. Foi nessa fase que Augusto conheceu Rogério, um rapaz esperto, bom de conversa, cheio de planos. Rogério trabalhava numa empresa grande da cidade e vivia dizendo: "A gente nasce pequeno, mas não precisa morrer pequeno." Augusto gostava da determinação dele, embora desconfiasse do brilho fácil nos olhos. Os dois se tornaram amigos, começaram a consertar máquinas juntos no fundo da oficina. Pouco depois, abriram sociedade. A empresa cresceu rápido. Rogério era o rosto das negociações, Augusto, as mãos e o coração. Um cuidava da vitrine, o outro do alicerce. Celina cuidava do caixa, anotava os serviços, fazia café para quem chegava. E o pequeno galpão de esquina se tornou ponto de referência, o tipo de lugar onde o cliente entra com problema e sai com esperança. A prosperidade veio mansa, como quem não quer acordar o destino.
Compraram uma Kombi branca, pintaram o nome Horizonte Manutenção e começaram a atender prédios e fábricas maiores. Augusto contratava jovens aprendizes, ensinava o ofício com paciência e dizia: ferramenta é a extensão da mão. Se você cuidar dela, ela cuida de você. Mas o sucesso também trouxe distrações. Rogério começou a gostar demais de números e de aplausos. Viajava, fechava contratos, voltava com histórias que Augusto não entendia. Celina, sábia, percebeu antes de todos. Cuidado, meu bem, nem toda pressa vem do vento. Augusto ria, confiante. Rogério é meu irmão de alma. Confio nele como confio em você. O tempo, esse contador de verdades, esperou o momento certo para mostrar as rachaduras. E quando mostrou, mostrou de uma vez. Mas essa parte viria depois. Naquele instante, Augusto ainda acreditava que o mundo era justo. Ele ainda acreditava que a amizade era para sempre, que o trabalho limpava o coração e que o amor bastava para segurar o teto. O tempo ensina, mas às vezes ele cobra caro pela lição. Os anos haviam passado como vento manso no rosto de Augusto e Celina. A pequena empresa, Horizonte Manutenção, crescia como criança bem alimentada, com cuidado, disciplina e fé. O nome de Augusto, que antes era só mais um na lista de trabalhadores, agora corria pelas bocas da cidade, símbolo de honestidade, de entrega e de palavra firme. Mas, quanto maior o prédio, mais alto o eco das rachaduras. Rogério, o sócio e amigo, começava a mudar o tom das conversas. Tinha planos novos, contratos grandes, falava de expansão, de investimento, de lucro. Augusto ouvia com atenção, mas com o pé no chão. Eu prefiro crescer devagar, Rogério. O mundo gira rápido demais para quem não tem onde se firmar. Rogério ria, confiante. E é por isso mesmo que eu preciso de você, Augusto. Você é o freio, eu sou o motor. Juntos, a gente vai longe. O problema é que, às vezes, o motor esquece que o freio é o que mantém vivo. Vieram os contratos grandes, as viagens, as reuniões cheias de promessas. Rogério começou a cuidar sozinho da contabilidade, dizendo que era para agilizar. Augusto, que confiava nele como num irmão, assinava onde o amigo pedia, sem desconfiar de nada. Até o dia em que as cartas começaram a chegar. Primeiro, uma cobrança pequena. Depois, outra e mais outra. Logo, vieram os advogados, as notificações, os números que ele nunca tinha visto. A empresa devia, e devia muito. As assinaturas eram as dele. As notas, frias e carimbadas. E Rogério tinha sumido. Augusto ficou olhando os papéis em cima da mesa como quem olha um corpo. Não chorou, não gritou. Só respirou fundo e disse para Celina: eu confiei errado. Ela o abraçou, forte, como quem tenta segurar um barco que já começou a afundar. A gente vai levantar, meu amor. O chão não foi feito para ficar de joelhos. Foi feito para recomeçar. Mas o recomeço foi duro. Perderam o galpão, venderam a Kombi e, por fim, a casa. Foram morar num pequeno sobrado, emprestado por um antigo cliente. Celina começou a costurar para fora e Augusto aceitou o primeiro emprego que apareceu. Zelador em um prédio novo que começava a erguer-se na cidade, o Edifício Horizonte. Era irônico, quase poético, o mesmo nome do sonho que o amigo lhe havia roubado. Augusto levantava cedo, mesmo quando não precisava. O corpo acordava antes do sol, como se dever morasse dentro dele. Varreu corredores, limpou vidros, consertou fechaduras. Nunca reclamou. O trabalho dignifica. Celina, dizia ele. E ela sorria, mesmo cansada. Mas o destino, às vezes, gosta de testar quem já passou da prova. Um dia, Celina começou a tossir. Era uma tosse leve, que logo virou teimosa. O médico falou em tratamento, em paciência, em remédios caros. Augusto vendeu o que restava. Cuidou dela em casa, nas madrugadas frias, com chá de erva doce e mãos se tremiam mais de medo do que de idade. Celina, mesmo fraca, ainda arranjava força para consolar o marido. Não chora, meu bem. O amor é o único remédio que não tem contraindicação. Na última noite, pediu para ouvir a música que eles dançavam no quintal. Augusto colocou o rádio de pilha em cima da mesa e segurou a mão dela.
Os olhos de Celina já não viam direito, mas ainda brilhavam. Eu tô indo, meu amor, mas o que é teu dentro de mim não morre nunca. Fica mais um pouco. Eu vou ficar, Augusto, no cheiro do café, no vento da manhã, no barulho da vassoura. Onde você estiver, eu vou estar. E foi. Silenciosa, leve, sem fazer barulho, como se tivesse apenas mudado de cômodo. O silêncio depois dela não era vazio. Era presença. Celina ficou em tudo. No travesseiro que guardava o cheiro, na xícara virada no escorredor, no rádio que tocava sozinho de vez em quando. Augusto aprendeu a falar com ela no pensamento. Tá frio hoje, meu amor. Consertei a lâmpada do hall, como você gostava. Fiz café, mas ficou fraco. Os dias eram longos, mas limpos. O prédio virou companhia. Cada andar tinha uma história, cada morador uma mania. O zelador virou o guardião do tempo do edifício. Sabia quem chegava antes do expediente, quem esquecia o guarda-chuva, quem deixava o portão aberto. E, em meio a tantas portas, só uma permanecia entreaberta, a do seu próprio coração. Até o dia em que Marina apareceu. Ela chegou apressada, com os livros escorregando da mochila e o cabelo preso de qualquer jeito. Cumprimentou o porteiro, subiu apressada, ao ver Augusto limpando o piso. Parou. Bom dia. O senhor é o zelador? Sou. Sim, minha filha. E o chão agradece quando a gente diz bom dia para ele também. Ela riu. E como o senhor se chama? Augusto. Mas se preferir, pode me chamar de o teimoso que ainda acredita nas pessoas. A risada dela ecoou pelo hall e acordou algo dentro dele que o tempo havia guardado, a esperança. A partir daquele dia, Marina passou a levar café, a conversar, a ouvir as histórias. Era uma amizade improvável. Uma jovem de 20 e poucos anos e um velho que carregava o peso e a sabedoria de uma vida inteira. Mas o destino não une idades, une almas parecidas. No final de cada turno, quando todos já haviam ido embora, Augusto ficava sozinho no térreo, olhando a rua pela porta de vidro. Do lado de fora, a cidade corria. Do lado de dentro, o tempo esperava. E ele, com a vassoura nas mãos, dizia baixinho: eu perdi quase tudo, Celina, mas não perdi o amor. E o amor, quando fica, o resto se ajeita. O tempo anda devagar quando a alma está cansada. Mas, mesmo sem pressa, ele sempre chega e traz o que é justo. Os dias de Augusto se repetiam com uma serenidade estranha. Varreu corredores, trocou lâmpadas, consertou portas emperradas. Era um homem em paz com o dever, mas em guerra com a saudade. A cada manhã, quando ligava o rádio, o mesmo noticiário apressado lembrava de que o mundo andava rápido demais para gente como ele. Mas bastava Marina chegar para o tempo desacelerar. Marina trazia o frescor da juventude e a delicadeza de quem ainda acreditava no bem. Filha única de uma professora aposentada, sonhava em crescer na empresa onde estagiava, um dos escritórios mais movimentados do edifício Horizonte. Mas, diferente dos outros, ela não via Augusto como parte do cenário. Todas as manhãs, ao atravessar o hall, parava por alguns segundos e dizia: bom dia, seu Augusto. Bom dia, menina Marina. O elevador te tratou bem hoje? Hoje sim, graças ao Senhor. Ela sempre ria. E, pouco a pouco, foi ganhando a confiança dele, um presente raro de se receber de um homem que já perdera tanto. Nas pausas do almoço, Marina descia para sentar no banco de cimento do jardim. Augusto, com o avental dobrado, sempre aparecia com 2 copinhos de café. Tá frio, meu amor, ele dizia, confundindo às vezes o nome dela com o da esposa. Ela sorria e deixava passar, como quem entende que certas confusões são feitas de carinho. Eles conversavam sobre tudo, sobre o passado, sobre sonhos, sobre o tempo. Marina dizia que queria abrir uma ONG um dia, ajudar pessoas, mudar o mundo. Augusto ouvia com paciência e dizia: o mundo muda, menina, é quando a gente trata bem quem está do lado. Começa assim, pequeno, que nem uma vassourada bem dada. Limpa um canto, depois outro. Quando vê, o chão está brilhando. Ela ria, achando bonito o jeito simples com que ele transformava a sabedoria em conversa. Numa tarde chuvosa, Augusto foi chamado para limpar uma antiga sala de arquivo no 10º andar.
O prédio passava por reformas e caixas velhas seriam jogadas fora. Enquanto empilhava papéis, algo chamou sua atenção. Uma pasta com o logotipo da antiga empresa Horizonte Manutenção. O tempo, de repente, parou. Ele abriu a pasta. Dentro, contratos antigos, cópias de assinaturas, notas fiscais, documentos que ele reconheceu e outros que nunca tinha visto. E lá estava o nome dele, em letras firmes, Augusto Vieira da Silva, sócio responsável. Mas junto havia algo mais. Assinaturas falsas, transferências, recibos que levavam direto ao nome de Rogério P. Menezes, o amigo, o irmão, o traidor. As mãos de Augusto tremeram. Por um momento, o passado inteiro voltou. As dívidas, a vergonha, as lágrimas de Celina. Mas o tempo, sábio, não lhe trouxe ódio. Trouxe verdade. E, dentro dela, um estranho sentimento de alívio. Marina o encontrou sentado no chão da sala, com os papéis no colo. Seu Augusto, o senhor tá bem? Tô, minha filha. O tempo achou que faltava. O que é isso? A prova de que eu não estava errado. E o que o senhor vai fazer? Nada. Quem precisa se defender do tempo é quem se esconde dele. Eu só vivi. Ela se emocionou. O senhor devia contar para a empresa, para alguém. O tempo conta melhor do que eu, Marina. Ele tem voz que não falha. E guardou os documentos, não como arma, mas como lembrança, o selo do tempo dizendo: você sempre foi honesto. Na semana seguinte, o prédio entrou em polvorosa. Um grande investidor internacional viria avaliar a empresa do 7º andar, a mesma onde Marina trabalhava. Seria uma visita importante. Todos estavam nervosos. A empresa, curiosamente, agora fazia parte de um grupo comandado por Rogério. Ninguém sabia que o dono e o zelador já haviam dividido um sonho. Na véspera da visita, Marina comentou: amanhã vai ser uma loucura. Seu Augusto, o senhor acredita que o dono do grupo vem pessoalmente? Acredito, minha filha. O tempo adora juntar passado e futuro no mesmo elevador. No dia seguinte, às 8 da manhã, o investidor chegou com a comitiva. Gravatas, pastas, vozes em inglês. O elevador subiu e travou entre o 6º e o 7º andar. Dentro, Marina e o investidor. Fora, o pânico. Os técnicos não chegavam, os alarmes gritavam. Augusto, que estava no térreo, ouviu o barulho. Subiu com calma, abriu o painel e o velho instinto voltou às mãos. Com uma chave, 2 manobras e o mesmo cuidado de sempre, liberou a trava e abriu a porta manualmente. Marina saiu, ofegante. O investidor, ainda atordoado, olhou para ele e disse, pelo tradutor: o senhor salvou o meu dia. Eu só fiz o que sempre faço, respondeu Augusto, sorrindo. Corrigiu que o tempo deixou emperrar. O homem riu, sem entender direito as palavras, mas entendendo o gesto. Naquela tarde, a sala de reuniões estava cheia. Rogério chegou cercado de assistentes, o mesmo brilho apressado de antes. Quando entrou no hall e viu Augusto, o chão pareceu se mover. Os olhos se encontraram. Não havia raiva no olhar do velho. Havia tempo, e o tempo, quando amadurece, vira perdão. Rogério tentou falar, mas as palavras ficaram presas. Eu achei que o senhor, que eu tinha sumido, né? O tempo não apaga, Rogério. Ele guarda. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Marina, que observava tudo, sentiu que estava diante de algo maior que qualquer reunião. O investidor, curioso, perguntou quem era aquele homem. Rogério, envergonhado, respondeu: era meu sócio. Era? Corrigiu Augusto, sereno. O tempo ainda não me tirou o que sou. Só me ensinou a ser menor por fora e maior por dentro. O investidor pediu que ele ficasse na reunião. Rogério hesitou, mas não teve coragem de negar. Quando pediram para Augusto dizer algo, ele falou simples, sem discurso. Eu não sei falar de números, senhores. Sei falar de chão. Um prédio pode ser bonito, alto, espelhado, mas se o chão estiver sujo, ninguém fica à vontade. Eu passei a vida limpando o chão. Não porque não soubesse subir, mas porque descobri que a beleza mora no que sustenta os outros. O tempo me derrubou, mas me levantou com vassoura na mão.
e me ensinou que a limpeza mais difícil não é a do piso, é a da alma. A sala ficou muda. O investidor levantou-se e disse, com voz grave, esse homem é o que toda empresa precisa. Integridade não tem cargo. Naquele momento, o tempo devolveu tudo. Não o dinheiro, nem a empresa, mas a dignidade, o bem mais caro que existe. Na saída, Rogério se aproximou de Augusto, os olhos marejados. Eu não sei nem por onde começar. Começa por aqui, Rogério, respondeu o velho, abrindo os braços. O resto o tempo ajeita. E se abraçaram. Sem plateia, sem ensaio, sem pressa. O tempo, quando termina de ensinar, não faz barulho. Ele apenas se despede em silêncio e deixa o eco das lições. Depois daquele encontro na sala de reuniões, nada foi igual no edifício Horizonte. As pessoas começaram a reparar mais. Cumprimentos ficaram mais longos, os bom dia ganharam voz e até os passos apressados diminuíram. Augusto, o homem que antes passava despercebido, agora era reconhecido pelos andares como um exemplo vivo de integridade e paciência. Mas o que ele mais queria era o contrário da fama. Queria paz. Na manhã seguinte à reunião, Marina apareceu mais cedo que o normal. Trazia uma garrafa de café e 2 copos. Bom dia, seu Augusto. Bom dia, menina Marina. Hoje o sol chegou de terno. Ela riu. Todo mundo lá em cima só fala do senhor. Eu prefiro que falem do chão limpo. É ele que segura o prédio. Mas Marina insistiu. O senhor virou uma inspiração. Inspiração é vento, menina. Eu sou só gente com história demais para caber no silêncio. Os dois sentaram no banco do jardim. O vento soprava entre as folhas e o cheiro do café misturava-se ao das flores recém-regadas. Marina olhou para o velho e disse, o senhor podia ensinar o que aprendeu. Ensinar o quê? A ser humano. Augusto sorriu, com o olhar de quem entende o peso e a beleza de uma frase simples. Algumas semanas depois, o investidor, impressionado com o discurso de Augusto, propôs à diretoria da empresa a criação de um projeto interno de valores humanos, um espaço para reflexão, diálogo e aprendizado. E fez um pedido especial, que Augusto liderasse o primeiro encontro. Ele recusou de início, dizendo, eu não sou professor, doutor. Sou só um homem com mais calo que título. Mas Marina, que sempre sabia como convencê-lo, respondeu, justamente por isso o senhor precisa falar. O mundo ouve quem viveu que fala. E ele aceitou. O primeiro encontro foi realizado no saguão térreo. Vieram porteiros, moças da copa, estagiários, secretárias, técnicos até alguns diretores. As cadeiras formavam um círculo simples. No centro, uma mesa com um bule de café e um pão de queijo partido ao meio. Augusto começou sem papel, sem slides, sem ensaio. Falou como sempre viveu, de verdade. Quando a gente é novo, acha que o tempo é comprido. Depois descobre que ele é estreito, mas generoso com quem aprende a caminhar devagar. Eu perdi muita coisa na vida. Perdi dinheiro, perdi casa, perdi amigos. Mas o que doeu mesmo foi perder o direito de confiar. Aí o tempo, esse teimoso, me fez encontrar gente boa de novo e me mostrou que a fé na humanidade é igual à planta que cresce em rachadura. Basta uma gota de amor e ela renasce. Ninguém respirava. Alguns choravam em silêncio. Eu não sou santo. Sou um homem que varreu o chão e achou pedaços de si mesmo entre as poeiras dos outros. E aprendi uma coisa. Quem limpa o chão todo dia entende mais de humildade do que muita gente que nunca se abaixou para nada. Aplausos ecoaram. Mas o que ficou mesmo foi o silêncio depois. Aquele que só aparece quando as palavras cumprem o seu papel. Poucos dias depois, Rogério voltou. Não de terno, não com seguranças. Veio simples, com o olhar cansado de quem carrega uma mala invisível cheia de arrependimentos. Esperou o expediente acabar e ficou sentado na portaria, com o envelope nas mãos. Augusto apareceu, limpando o vidro da entrada. Eu achei que o senhor não ia querer me ver. O tempo quis. E eu não discuto com ele. Rogério respirou fundo e falou baixo. Eu estraguei o que a gente construiu. Eu te traí. Te fiz passar vergonha e até hoje não consigo dormir direito. Eu vim pedir perdão, Augusto, não para aliviar a consciência, mas para tentar voltar a ser quem eu era quando você ainda acreditava em mim. Augusto encostou a vassoura na parede e o olhou com ternura.
Você não precisa ser quem era. Precisa ser quem o tempo tentou te ensinar a ser. Rogério chorou. Eu queria consertar o que fiz. Consertar o passado a gente não consegue, Rogério, mas pode construir um presente limpo bastante para que o futuro não precise varrer tanta sujeira. E se abraçaram. Um abraço demorado, molhado de lágrimas e remorso. Um abraço de perdão. O grupo empresarial decidiu, com apoio do investidor, criar o Fundo Celina e Augusto, um projeto social para formar jovens e adultos em ofícios práticos, manutenção, limpeza, jardinagem, elétrica e mecânica. Marina foi convidada a coordenar. Augusto virou o símbolo do programa, estampado numa pequena placa com a frase que se tornaria o lema do projeto: servir a devolver o que o tempo nos emprestou. O primeiro curso começou com 20 alunos, viúvas, aposentados, jovens sem emprego, homens e mulheres que, como Augusto, precisavam apenas de uma oportunidade e de um olhar de respeito. Nos dias de aula, ele chegava cedo, varria o pátio, preparava o café e recebia cada um com o mesmo sorriso. Aqui ninguém é resto, aqui todo mundo é semente, dizia. O projeto cresceu. Em menos de um ano, se espalhou por outras cidades. E, com cada turma formada, Augusto sentia que o tempo devolvia um pedacinho do que a vida havia levado. Alguns invernos depois, o corpo começou a cansar. O coração, fiel ao serviço, batia devagar. Mas ele continuava trabalhando, porque parar seria morrer um pouco antes da hora. Numa manhã fria, Marina o encontrou sentado no banco do jardim, olhando o nascer do sol. Seu Augusto, o senhor tá bem? Tô, minha filha. Só tô ouvindo o tempo. Ele tá me chamando baixinho. Não fala isso. O senhor ainda tem muito para ensinar. Eu já ensinei o que sabia. O resto é com vocês. Ele segurou a mão dela. Marina, se o tempo me levou até aqui, é porque eu precisava ver que o bem não morre. Só muda de endereço. Quando eu for, não chora. Faz café. Café consola. E sorriu. Naquela noite, partiu em silêncio. Não no hospital, nem em casa, mas sentado no banco do jardim, o mesmo onde um dia servirá café para Marina. Deixou o rádio ligado, tocando a canção que dançava com Celina. No bolso do avental, um bilhete. O perdão é o chão novo onde o amor pisa. O velório foi simples, mas cheio de gente. Ex-alunos, funcionários, amigos, moradores do prédio. Marina leu em voz embargada uma carta que ele havia deixado. Se o tempo me tirou muito, também me devolveu mais do que eu esperava. Me devolveu a fé, o perdão e a certeza de que vale a pena continuar varrendo, mesmo quando o chão parece sujo demais. Porque o tempo recompensa. Sempre. Meses depois, o edifício Horizonte inaugurou uma nova placa na entrada, em memória de Augusto Vieira da Silva, o homem que limpou o tempo. E, ao lado, o projeto Celina e Augusto seguia vivo, transformando vidas. Marina, agora à frente de tudo, começou cada encontro com a mesma frase dele: a dignidade não mora no crachá, mora no jeito de tratar o outro. O tempo continuou girando, silencioso e justo. E, lá do andar mais alto da eternidade, Augusto sorria, varrendo estrelas com a mesma calma de quem, um dia, varreu o chão. E assim termina mais uma história. Uma história sobre tempo, perdão e o poder que existe em nunca desistir de ser bom. Se essa história tocou seu coração, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal e nos mostra que vale a pena continuar levando mensagens de amor e esperança para mais pessoas. Escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo, porque eu adoro ver até onde nossas histórias estão chegando. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora. Vem fazer parte dessa família que acredita que o bem sempre volta e que o tempo, cedo ou tarde, recompensa. Muito obrigado por estar aqui. Até a próxima história. Porque o tempo recompensa, sempre.